O São Paulo está vivendo um momento extremamente dramático na questão, primeiro, da segurança pública, né? Foram assassinados 40 policiais, todos fora de serviço, vários ônibus foram incendiados numa possível ação orquestrada contra o comando das autoridades policiais, arrastão em restaurante, arrastão em prédios. Bom, é nesse contexto de crescimento e agravamento da violência no Estado, em especial na região metropolitana de São Paulo, que se inserem os casos de violência contra a mulher. Os números apontam para 663 mulheres assassinadas em 2010, praticamente 2 mortes por dia. Entre janeiro e maio de 2012, nós tivemos 28.193 mulheres vítimas de lesão corporal dolosa. E destes, 17.490 casos foram registrados em delegacias do interior. Os números são uns números gigantescos que assustam realmente. Agora, também assusta o crescimento no interior de violência e assassinato de mulher. Esse último dado evidencia a necessidade de uma ampliação dos serviços no interior paulista, porque há uma concentração. Os serviços são poucos, tanto no interior quanto na capital, mas no interior são muito menos numerosos. A violência se tornou um fenômeno. Os homens morrem nas ruas, e as mulheres morrem e são agredidas em suas residências, nas suas casas. Essa é a conclusão do estudo do Mapa da Violência 2012, elaborado pelo Instituto Sangari. Bom, desde que há alguns meses, essa audiência pública da CPMI em São Paulo, uma audiência que foi para combater a violência em relação às mulheres, ela está sendo organizada. E foi organizada com a colaboração de vários gabinetes, vários deputadas em São Paulo. Senadora, só o Estado de São Paulo só tem uma, né? Mas as deputadas todas colaboraram muito, foi uma participação muito intensa, antes da realização da CPMI, para que nós pudéssemos também, junto com vereadoras e vereadores, gestoras municipais, organizações não governamentais, universidades centrais, sindicais, OAB e movimento social, ter informação. Para vocês terem uma ideia do trabalho realizado, foram organizadas 6 audiências regionais no Alto do Tietê, no Vale do Paraíba, no litoral norte, que foi em Santos, mas pegou toda a região, na capital, São Paulo, em Osasco, na região de Osasco também, no ABC Paulista, em várias localidades, e em Campinas. As diligências regionais reuniram mais de 1.500 mulheres e autoridades representando vários órgãos públicos. Nós tivemos governos municipais e consórcios, Defensoria Pública, Ministério Público, Delegacia de Defesa da Mulher, Juiz de Direito, além de representantes da sociedade civil. Essa CPMI, senador Jaime Campos, ela está acontecendo, a direção dela é para tentar entender, diagnosticar exatamente o que ocorreu com a Lei Maria da Penha no Brasil. Ela é presidida pela deputada federal João Moraes e a relatora é a senadora Ana Rita, e tem a participação de várias colegas senadoras. Porque a lei foi feita há 6 anos. A população brasileira conhece a lei, um grande número de pessoas. Mas quando nós começamos a ter as informações dos estados, dos vários estados que já foram visitados, foram 6 estados que a presidenta e a relatora já visitaram, as informações são aviltantes, quer dizer, não se cumpre a lei. Esse é o resumo, né? Não se cumpre a lei nos estados mais distantes, mas também não se cumpre a lei no estado mais rico da federação, que é o estado de São Paulo. Não existe praticamente algo com vontade, com força, que faça realmente acontecer o cumprimento da lei. Então, o que nós percebemos nos dados, né, paulistas, né, que nós temos alguns municípios polos, né, que o governo do estado
coloca como lugares de ação, mas são municípios escolhidos sem nenhum critério, não tem critério da violência para lá pôr um município polo. E não tem critério populacional. Então, a primeira dificuldade em São Paulo foi entender qual era o critério para pôr um polo de combate à violência à mulher, né? Porque não existe nenhum documento para entender o plano. E aí percebemos, através da investigação dos gabinetes, né, das equipes, que não existe nem recurso. Como é que você vai fazer um combate à violência se não tem nem rubrica no orçamento que é predestinada a isso? Quer dizer, e não existe um plano para combater a violência contra a mulher no Estado que, em números absolutos, mais tem assassinatos de mulher. Como é que é feito? Existe uma pessoa que ela está numa secretaria, agora foi para outra secretaria, quer dizer, não tem estrutura nenhuma, é uma pessoa. E aí os recursos federais, que esses estão chegando, eles são alocados a esses tais polos, que são municípios, que essa pessoa escolhe, que a gente não sabe os critérios, e os recursos federais chegam lá. A contrapartida do Estado não ocorre, e as informações são absolutamente desanimadoras, né, do que está acontecendo no Estado de São Paulo. Nós tivemos o São Paulo como um estado de vanguarda. Quando o vice-presidente Michel Temer era secretário de Segurança, ele criou a primeira delegacia da mulher no estado de São Paulo, era o governo Franco Montoro. Depois, os governos Quércia e Fleury instituíram, por decreto, um programa de atendimento integrado às vítimas de violência. Covas fez um pouco, um grupo de trabalho para apresentar a proposta, mas, na verdade, nunca nada saiu muito do papel. Foram realizadas 3 conferências estaduais de políticas para as mulheres, nas quais foram aprovadas uma série de propostas para combater a violência doméstica. As propostas foram feitas, mas nada aconteceu. Apesar dessas iniciativas, até o momento, não existe um programa de atendimento integrado a mulheres vítimas de violência no estado de São Paulo, né? E no PPA de 2012 a 2015 também não existe nenhum programa destinado ao combate à violência contra a mulher. O mesmo acontece na LDO de 2012. São Paulo tem delegacias da mulher, são 125 delegacias, uma delas tem um atendimento 24 horas, como se a mulher tivesse um horário comercial para ser agredida, né? Bom, mas a Delegacia de Defesa da Mulher, o que foi constatado é que é uma delegacia de terceira categoria. Eles põem alguém que é absolutamente no início da carreira, com salários baixíssimos, e ninguém também quer ir, e não tem estrutura nenhuma. Então, e com a reengenharia proposta pelo governo estadual, foram fechadas 4 dessas delegacias, que passaram a atender em prédios conjuntos com outros distritos policiais. Quer dizer, é uma coisa que foi muito desagradável constatar. E não é só em São Paulo. Nós temos visto em todos os estados o mesmo desprezo, a mesma irrelevância com que é tratada a questão da violência, né? O papel da Defensoria Pública. São Paulo tem 494 defensores distribuídos em 28 cidades. Como é que pode? Existe um núcleo especializado de violência doméstica e um serviço no Tribunal Criminal da capital com 2 defensores. Um destinado a atender a vítima, outro para atender o agressor. O que nós presenciamos? Que o defensor público, ele não quer defender a mulher. Então, ela não tem defesa, porque eles não querem defender a mulher. E ela, então, fica uma pessoa ali absolutamente sozinha na sua condição de espancada, de agredida. A nossa proposta, que fizemos à CPMI, a relatora, senadora Ana Rita, é da ampliação do número dos defensores para atuar em defesa das vítimas de violência, designar defensores para atuar especificamente na defesa dessas vítimas e que a mulher seja acompanhada do começo ao fim.
Isso pode ser aproveitado agora, porque eles vão criar 400 novos cargos de defensores. E é necessário saber da Defensora Pública Geral, dos cargos criados, quantos vão ser direcionados para atender a Lei Maria da Penha. Porque se não fizermos isso, a lei não consegue ser cumprida, né? Em relação ao Ministério Público, o papel do Ministério Público previsto na lei é um papel importante, né? Ele tem que estar muito presente, tem que requisitar a força policial, tem que fiscalizar os estabelecimentos públicos, particulares, no atendimento da mulher. Bom, em São Paulo não existe núcleo especializado no âmbito estadual do Ministério Público, conforme previsto na lei para atendimento das mulheres vítimas de violência. O que existe é um serviço no Tribunal Criminal com 3 promotores e 2 assistentes sociais. Assim também não vai. A proposta nossa para a relatora foi a criação de núcleo especializado no Ministério Público nas regiões do Estado e capacitar e sensibilizar os promotores de justiça para atuar nos casos previstos na Lei Maria da Penha. Secretaria Estadual da Saúde. A Secretaria da Segurança Pública, em parceria com a Secretaria da Saúde, implantou o programa Bem Me Quer, cujo objetivo é dar atendimento diferenciado a vítimas de estupro, atentado violento ao pudor, sedução e outros crimes relacionados a esse tipo de violência, por meio da integração entre polícia, serviço médico, psicológico e jurídico. Aí nós temos o Hospital Pérola Baiton, que é um excelente hospital e que atende essas situações. Só que é um hospital para o Estado inteiro, para o Estado de São Paulo inteiro, e que várias cidades da região metropolitana encaminham as suas mulheres. O restante, uma pessoa que está em Presidente Prudente, não vai para o Pérola Baiton, na capital, toda cheia de sangue, ser atendida, quer dizer, isso não existe. Então, o atendimento é bom, mas é evidente que ele não dá conta. Qual foi a nossa proposta para a relatora, senadora Ana Rita, que se encontra aqui no plenário? A criação de novos núcleos especializados na área da saúde para atendimento nos casos da Lei Maria da Penha. Está previsto no programa Rede Cegonha do Governo Federal o atendimento das vítimas de violência. Portanto, os hospitais que aderiram ao programa poderão atender as vítimas de violência e é importante que isso aconteça. Outra questão, que é a notificação compulsória de violência doméstica. Não está implantado pela Secretaria Estadual de Saúde o serviço de notificação compulsória de violência doméstica, no qual o posto de saúde tem que preencher uma ficha e, nos casos suspeitos de violência, a notificação deve ser encaminhada às autoridades competentes e para o centro de referência, inclusive. Centros de referência existem pouquíssimos e eles são extremamente importantes porque eles ajudam a mulher, antes de ir na delegacia, saber como se portar nessa queixa. E isso não tem ocorrido porque não tem centro de referência existentes, não existem, né, o suficiente. No Judiciário, a Lei Maria da Penha prevê a criação de várias especializadas e juizados especializados de violência doméstica. Em São Paulo, existem somente 7 varas especializadas da violência doméstica, sendo uma vara central e as 6 demais são adaptadas, conveniadas, e só existem porque tem recurso federal, porque do Estado não tem um tostão, mantidas com o recurso do PRONASSE. Bom, e aí nós ainda descobrimos mais uma, senador Jaime Campos, que nessa altura já deve ter escandalizado com o que eu estou falando, né? Mas, como quem está nos assistindo ou ouvindo pela Rádio Senado também, na vara especializada da região central da cidade de São Paulo, nós vimos 189 inquéritos policiais. E aí viram que só se tornaram processos 49. E nós achamos que estava muito discrepante. Por que tem um inquérito e não vira processo? O que acontece? O que fomos informados que não acontece porque os inquéritos são tão mal feitos, né? E de uma forma tão assim, de qualquer jeito, que quando eles chegam no Ministério Público, eles não têm condição de fazer uma denúncia. Aí eles voltam para o Ministério Público. Agora, você imagina isso? Uma mulher que apanhou, está traumatizada, mês depois voltar para uma delegacia para fazer tudo de novo. Ou ela já morreu, ou já mudou de ideia, ou sei lá o que aconteceu com ela. Mas o que mostra isso? Um desleixo absoluto das delegacias em tomar
fazer esse inquérito, né, de uma forma correta, de uma forma que permita dali sair um processo contra o agressor. De acordo com o representante do Ministério Público, que integra o Núcleo de Apoio às Vítimas Mulheres de Violência Doméstica, existente no Fórum Tribunal, a situação é essa. Isso é um depoimento que nós observamos e eles confirmaram que é isso mesmo, né? E fora isso, na Vara Central tem acumulado uma pauta para daqui 3 meses. A proposta é óbvia, a ampliação do número de varas especializadas para várias regiões do Estado, respeitando o mapa dos crimes de violência contra a mulher. A sugestão para a relatoria vai ser que cada região administrativa do Estado, são 15 regiões, que elas tenham uma vara especializada em cada uma. Bom, aí continua, né? As situações são todas bastante difíceis em todas as regiões, e as propostas que nós temos é que tem que ter uma articulação dos serviços das coordenadorias de mulher, Secretaria de Mulher, capacitação dos profissionais que atuam nos CRAS, garantir recurso orçamentário. E aí, quando você fala tudo isso, o que a gente costuma escutar é que estamos fazendo, vai acontecer há 6 anos que a Lei Maria da Penha está aí e que nada aconteceu até